Yeah. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, para o nosso quarto episódio, vamos trazer, então, um cirurgião plástico para conversar sobre esse assunto que várias pessoas perguntam. E aí, quando eu vou poder fazer a minha cirurgia reparadora? Então, hoje vamos conversar com o Dr. Wagner Candinho dos Santos. Ele é formado em Medicina pela URGS, Cirurgia Geral em Caxias do Sul, no Hospital Pompeia. Fez plástica no HU da UFSC. Hoje ele atua, então, em consultório privado e também é preceptor da UFSC, atuando bastante com ênfase no contorno corporal, além de cirurgia plástica em geral. Wagner, muito obrigado pela participação hoje. Vamos conversar sobre esse tema, né, que é a cirurgia plástica, que os pacientes tanto perguntam: quando vou poder fazer? Posso fazer mais de uma? Então, pode fazer mais de uma. Pode... Já está respondido, né? E aparece bastante, assim, esses pacientes para ti? Como é que é? Me conta um pouquinho. Primeiro, eu agradeço o convite, tá? A oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha especialidade, né? Obrigado por ter vindo, né? Que tem relação com a cirurgia bariátrica. O universo da plástica é maior, mas certamente, para quem se dedica a contorno corporal, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica muitas vezes compõem, com certeza, né, a necessidade de um procedimento para melhorar o aspecto bastante isso, do tronco, né? Mas tu fez uma pergunta e eu já fugi da pergunta. Né? Qual que era a primeira pergunta? Não, que eu perguntei direto, né? Se pode fazer mais de uma cirurgia combinada, né? Tá. Pode, né? É claro que vai ter... diferentes colegas vão dar respostas diferentes. Sim. Alguns que são irredutíveis e não fazem mais de uma cirurgia por paciente, sim, né? Num momento só. Mas é possível sim, desde que se respeite um limite de segurança de tempo cirúrgico. Então, se o cirurgião é mais rápido ou se ele opera com outro colega, sim, que é o meu caso, a gente consegue fazer uma cirurgia combinada, digamos, até 2 cirurgias dentro das mais comuns para esse paciente. Agora, 3 cirurgias, 4, não é recomendado, porque mais tempo de anestesia, mais riscos e possíveis complicações. Claro, então, o que eu ia dizer, depende bastante, eu acho que do tipo de cirurgia também que está fazendo e da quantidade de pele, do local, né? Sim, porque às vezes tem que virar o paciente, desvira o paciente. Sim, então, isso é bem comum, na nossa rotina é bem comum virar o paciente. Para contorno corporal tem que mexer bastante nas costas também, né? Sim. E a gente sabe que o paciente bariátrico, às vezes, quando tem muito peso, muita gordura, quanto mais perde, mais vai ter depois de pele. Exatamente. E uma sobrinha ali para... Que a gente fala até meio, né, pelanca, usa a expressão pelanca, mas por um acaso, eu sempre digo para os pacientes, quanto mais peso perder, mais pelanca, menos gordura debaixo da pele, claro, a tendência de ter um resultado estético melhor, porque daí a gente está lidando só com a sobra de pele, então a gente tira esse excesso e faz. Não necessariamente paciente bariátrico, né? Acho que qualquer paciente que tiver uma perda de peso muito grande, vai acontecer isso, né? Vai. E também, às vezes, a perda de peso gradual, associada ali a uma musculação e algumas outras coisas, deve diminuir isso, né? Sim. Até ia perguntar se tem alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir um pouco essa chance de flacidez. Olha, a flacidez da pele, ela tá muito mais relacionado à constituição corporal de cada um de nós. Então, cada um de nós carrega uma carga genética e claro que o ambiente vai fazer com que a gente manifeste mais ou não flacidez, né? Mas, de uma forma geral, há um limite de medidas que a gente pode fazer para... Não vou ter flacidez na minha vida. Isso não é verdade. Isso é impossível, acredito. É impossível. Mas, por exemplo, alguns fatores sabidamente pioram esse aspecto da pele, exposição ao sol sem protetor solar ao longo da vida, a pele vai ser mais envelhecida, vai sofrer elastose, né? E também o hábito de fumar. Esses são 2 elementos que, se a pessoa faz isso com frequência, a pele tende a ser mais flácida. Claro que nós vamos encontrar pacientes que fumam com pele firme, nós vamos encontrar pacientes muito cuidadosos. Todo mundo é igual, né? Exatamente. Mas, de uma forma geral, essas são 2 medidas que eu evitaria. Cuidar do sol e não fumar. E o que aparece mais, assim, no consultório em relação aos pós-bariátrica? Quais são as cirurgias mais frequentes, assim, ou quais são os lugares que tem mais sobra de pele? É barriga, braço, coxa? Olha, existe um pacote meio tradicional para quem faz essa cirurgia e agora começam a surgir algumas variações, alguns desejos um pouco mais incomuns. Mas abdômen, sem sombra de dúvidas, é a mais comum, né? Abdominoplastia, que já é uma cirurgia comum fora do ambiente da bariátrica. Na bariátrica, sem dúvida nenhuma, é o desejo número 1 depois que o paciente perde
de peso, fica com sobra de pele na barriga, acaba precisando do abdômen. Diria que cirurgias dos seios também é um segundo lugar, né? E aí o paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele tem um perfil específico, a técnica costuma ser mais padronizada para esse paciente do que outras cirurgias mamárias. Braço e coxa são o terceiro e quarto lugar. Agora, braço e coxa não é todo mundo que deseja, porque no caso do braço e da coxa, a gente necessita de cicatrizes que não são as melhores, melhor posicionadas no corpo, dependendo, vai levantar o braço, fica vai mais visível, aparecer. né? Isso que eu ia comentar. A coxa também é uma cicatriz longa. Então, para essas cirurgias, existe boa indicação quando o paciente tem sobra de pele, fica com pelanca nessas regiões, coxa e braço. Porém, o paciente precisa ter uma certa consciência de si, que concessão ele quer fazer. Uma cicatriz longa e visível ou um contorno daquele membro mais harmônico, mais proporcional. Acredito também que abdômen e mama acarrete mais no funcional também do paciente do que o braço, verdade. Para colocar uma roupa, alguma coisa, aquilo ali acaba incomodando mais, ou até no sutiã acaba incomodando mais. É verdade. O braço é mais difícil de incomodar, claro. Ninguém gosta do tchauzinho ali. O músculo do tchau. Né? Mas fica, acho que é menos funcional. É verdade, acho que o impacto funcional é menor mesmo. Quando é que a gente pode considerar a cirurgia plástica num paciente pós-bariátrica? Tá. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Tem muita gente que estuda isso, definir qual o melhor timing, tanto cirurgiões do aparelho digestivo, como é o seu caso, como cirurgiões plásticos. Quando fazer isso? Regra geral, assim, se espera em torno de 1 ano depois de ter feito a cirurgia bariátrica, mas é preciso relativizar isso, individualizar, porque há pacientes que em 1 ano ainda estão mantendo a perda de peso, então não deve ser feito ainda. Por outro lado, alguns pacientes param de perder o peso antes de 1 ano e podem, queira ou não, requerer a cirurgia plástica. Então é preciso individualizar, né? Mas 1 ano é um período, assim, vai em termos gerais, adequado para se considerar fazer a cirurgia plástica. Então, quando manteve a estabilidade do peso, né? Enquanto o paciente estiver perdendo ou até tiver um pouquinho na fase do reganho, enquanto ainda tiver uma variação importante, é bom dar uma segurada, né? Pensa bem, o paciente fez a cirurgia bariátrica, mudou o seu corpo, sua constituição, e agora ele deseja uma melhora do contorno, claro, também a questão funcional, né? Não ter mais assaduras em regiões de sobra de pele. Só que se esse paciente não aguardar o timing adequado, né? Se esse paciente não se preparar bem para a cirurgia, escolher o momento certo, ele vai investir energia, vai investir dinheiro, e se ele não fizer isso no momento certo, ele vai perder tudo isso. Às vezes pode acabar jogando fora a cirurgia, né? Então, o ideal é que, claro, a gente fica muito ansioso, afinal de contas, tá vendo seu corpo transformar e, nossa, eu quero resolver isso logo, né? Claro, tá vendo perder peso, o corpo tá ficando legal e fica aquela sobrinha ali incomodando. Exatamente. Mas é preciso ter paciência e amadurecer bem a ideia da cirurgia plástica e também planejar qual a melhor cirurgia para si, né? Com certeza. E dá para associar, às vezes, uma lipoaspiração em algum lugar que ficou, assim, um pouco de gordurinha? Porque a gente sabe que a gente não perde uniformemente a gordura, Sem dúvida. É interessante porque nos pacientes pós-bariátricos, a lipoaspiração meio que fica de escanteio, assim, né? Porque o paciente, teoricamente, ele tem só sobra de pele. A gordura basicamente reduziu bastante com a cirurgia bariátrica. Porém, se tem gordura localizada, ou até mesmo para dar um contorno ainda melhor, mais curvas, mais silhueta, sem dúvida a lipo é considerada. Claro que lipoaspiração associada aumenta o tempo cirúrgico, então tudo tem que ser colocado na balança, ver se esse paciente vai ter condições de fazer ou não. E tem alguma regra assim de IMC? O IMC tem que estar tanto, porque a gente falou da estabilidade do peso, mas se essa estabilidade do peso o paciente continua obeso, dá para fazer a cirurgia? IMC o índice para explicar para o pessoal, é o índice de massa corporal, uma relação de peso e altura que todos nós podemos calcular. Existem alguns valores de referência para considerar sobrepeso, obesidade grau 1 e assim vai, né? E o IMC a gente ainda usa como critério para a cirurgia bariátrica, então por isso que ele ainda é tão importante para a gente da cirurgia. Existem números, vou aqui falar números de IMC. Por trabalhar no hospital universitário, a gente precisa ser mais criterioso na hora de indicar a cirurgia. Existem números também bem estabelecidos. Porém, de novo, é preciso individualizar, tá?
O cirurgião mais conservador possível, ele vai dizer que acima de 27 ele não vai operar. Ponto. Tá? Esse é o cirurgião mais... sobrepeso, assim, o que é um 27, sobrepeso. Né? Mas 27, nem todos os pacientes conseguem. É um paciente bem, é um sobrepeso inicial ali, né? Que a sobrepeso é do 25 a 30. Então, quando a gente tá no 27, a gente não tá tão perto da obesidade, assim. Tá mais perto de sair do sobrepeso. Exatamente, né? Aí tem alguns um pouquinho mais moderados, que toleram um pouco mais de peso. 30, tá? Acima de 32, certamente nenhum cirurgião faz. Agora, digamos, tem pacientes, os super obesos, que vêm de um IMC muito alto, sei lá, 50. Opera paciente com IMC 50 e tanto, 60, então, né? Esse paciente, se ele baixar para 34... É uma cirurgia gigantesca, é uma cirurgia gigantesca também, né? Então, certamente esse paciente vai ter sobra de pele, vai ter possibilidade de se beneficiar da cirurgia plástica, porém está com o IMC extremamente alto, né? Agora, essa cirurgia nessas condições, ela acaba tendo um caráter até mais higiênico do que estético necessariamente, né? Até a gente comentou agora do IMC 27, dependendo da quantidade de pele que tirar, esse IMC já vai automaticamente baixar, né? Porque vai tirar um peso e a pele pesa. Exatamente. E a pele pesa, né? Então vai tirar um peso bem considerável, né? E aí vem a minha outra pergunta, a gente tem um limite do quanto que dá para tirar? Ou de peso, ou de porcentagem, alguma coisa assim? Olha, de peso de pele, não desconheço um número assim. Até porque a quantidade de pele que nós vamos retirar na cirurgia plástica vai depender da necessidade de cada paciente. Então, para ter uma noção, se for feita uma abdominoplastia convencional, a gente vai fazer alguns desenhos, umas marcações com o paciente sentado. Então, se o paciente quiser saber até onde vai minha cicatriz, até onde vai retirar de pele, senta e vê até onde vai a dobra de pele. Ali vai até a cicatriz. Então, a quantidade vai depender de cada paciente. Com relação à lipoaspiração, ainda mais que tivemos casos recentes na mídia com problemas, com lipos excessivas. A lipoaspiração, sim, tem um limite que é 7% do peso corporal. E a partir desse limite, já a segurança não é mais garantida. Se a gente for ver num paciente que está acima do peso, 7% às vezes não é nada, né? Então o pessoal pensa, vou fazer lipo, mas emagrecer. Não vai ter um bom resultado, né? Aliás, lipo não serve para emagrecer. Definitivamente. A lipoaspiração é um procedimento feito para melhorar contorno, tratando o excesso de gordura no espaço subcutâneo. É para isso. Que já emagreceu, já entrou ali no peso desejado. Mas jamais isso ser um método para emagrecer. Vou perder 7% do peso, vou fazer para emagrecer. Não, isso aí 7% é bastante, viu? Imaginando assim um paciente de 70, vamos lá, 100 quilos. Estamos falando de 7 litros de lipoaspiração. É muita coisa. Sim, mas se a gente for ver no percentual total desse paciente, não é 7% com um paciente de 100 quilos que quer perder, né? Eu sei. Então, aí a gente fica... Mas talvez ele não esteja no momento ideal. Exatamente, com certeza. Por isso que a gente falou ali do IMC, de quanto que tem que ter, mais ou menos, né? Porque não adianta fazer um IMC 30 e tantos. Sim. Essa lipoaspiração não vai ter um resultado efetivo, A gente usa várias, no fim das contas, a gente falou de várias variáveis aqui para definir se o paciente está no momento ideal ou não. Então, o paciente fez a cirurgia bariátrica, de uma forma geral, está considerando, já está ansioso, pode consultar, pode conversar, para estabelecer mais ou menos alguns números meta, para saber, olha, agora cheguei onde eu preciso para fazer a cirurgia. E aí faz no momento ideal que vai ganhar mais. E é o que a gente comentou também, que é do indivíduo, né? Tem que analisar cada paciente. Esses dias eu até estava vendo um vídeo, não me lembro se era nos programas assim de super obeso e coisa, mas que teve a retirada de pele antes do paciente estabilizar o peso. Fez a cirurgia plástica antes de estabilizar, porque teve muita sobra. Então aí o paciente tinha um avental muito grande, tinha muita sobra na coxa e não estava conseguindo fazer atividade direito, estava machucando, estava... Vê um caráter mais higiênico mesmo da cirurgia, que né? aí realmente impede a funcionalidade, né? Você não consegue caminhar, não consegue fazer uma atividade, aí realmente tem que antecipar um pouco a cirurgia, né? Eu penso que esse perfil de paciente não seja tão comum no Brasil, né? Acho que mais nos Estados Unidos, né? Aqueles pacientes super obesos, muito né? Mac lá, né? Aqui o Mac não é tão comum. Aqui o Mac tá um pouquinho mais caro, né? Já tá menos acessível. Pode ser. Lá o pessoal no fast food... não é forte. O índice de IMC lá, pelo menos, porque a gente vê nos programas, são altíssimos, né?
Paciente com balanças gigantescas, precisando praticamente Aham. de um guindaste para tirar da cama Sim. e colocar no transporte, né? Então, graças a Deus, é uma coisa que a gente não vê frequentemente aqui, né? Mas para ver para onde o impacto da obesidade, de uma forma sistêmica, coletiva, pode chegar, né? Imagina, se tornou um traço cultural quase do americano. Exato, né? E o quanto que o ser humano consegue carregar, né? 200, 300 quilos Sim. consegue estar ali no corpo. Claro que o corpo fica não funcional, né? Sim. Mas pra gente ver onde a gente consegue chegar. E tem mais hipertensão, mais diabetes, mais Todo toda o resto aquela... associado, né? Imagina a quantidade de coisa que não tem por aí. Isso é outra coisa que eu ia perguntar. As doenças do paciente é um fator limitante para a cirurgia ou para diminuir o tempo cirúrgico, o tipo de anestesia ou alguma coisa assim? Faz diferença? Até no pós-bariátrico, se tem alguma diferença na cicatrização assim, desse paciente? Sem dúvida faz, tá? Cirurgia plástica, como qualquer outra cirurgia, ela vai depender da saúde do paciente em recuperar, porque a cirurgia é um trauma, a gente corta com bisturi, a gente traumatiza muitos tecidos do paciente, claro, a gente molda como o cirurgião deseja e aplica a sua técnica, mas o corpo do paciente precisa estar saudável para cicatrizar, tanto dentro quanto ao que às vezes o a gente observa. É só tirar um pouquinho de pele. Não, definitivamente não. É preciso levar isso muito a sério. Sim. Então, se o paciente tem doenças crônicas, que eu sei que o paciente antes de fazer a bariátrica, muitas vezes tem. É o comum, né? Mais comum, né? Para a cirurgia plástica, muitas dessas doenças, se não estiverem estáveis, esse paciente não será operado. Sim. É importante ressaltar, a cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, então não existe uma plástica de emergência. A gente não vai fazer isso, não vai forçar a barra. Sim. Né? Então, é preciso sim verificar a saúde do paciente. Normalmente, na consulta pré-operatória, o próprio cirurgião já está atento, pede exames pré-operatórios e certamente o anestesista, né, se ele não achar que é seguro, ele não vai, inclusive vai passar por cima da posição do cirurgião, né? Porque o interesse é a segurança do paciente, né? Então, com isso não se negocia. E a recuperação, a cicatrização, acredito que faça alguma diferença também, até porque o paciente vai ter perdido um pouco, assim, de proteína, de albumina, de tudo que acarreta na cicatrização, né? Cicatrização é um tema extremamente complexo, tem 1 milhão de fatores. Que interferem na cicatrização, mas os mais conhecidos e relacionados a essa situação... Pacientes diabéticos, se o paciente ainda mantém diabetes no pós-operatório da bariátrica, ou se o paciente está desnutrido, daqui não necessariamente o obeso está bem nutrido, né? Exatamente. É um estado de desnutrição, né? Então, se o paciente está desnutrido com perda proteica, com má absorção de proteínas, enfim, esse paciente vai cicatrizar pior, tem mais chance de abrir a ferida no pós-operatório, tem, enfim, mais chance de complicações da sua cicatriz. Então, essas condições, idealmente, devem ser manejadas também antes da cirurgia. Mas, sem dúvida, tem impacto na cicatrização, sim. Mas acho que uma curiosidade agora que várias pessoas têm, e é bem importante a gente falar, convênio cobre essa cirurgia plástica reparadora? Bom, 2 coisas importantes para falar aqui. Primeiro, tu mencionou que é uma cirurgia reparadora e não estética, tá? Sim. Eu não trabalho com convênio, então eu vou falar meio que de orelha, tá? O que eu sei, o que eu acompanho. Como eu estou vinculado ao hospital público, posso falar também como é que é a realidade dentro do hospital público para esses pacientes. Também em relação ao SUS, né? Porque a gente faz bariátrica pelo SUS também. Exatamente. Mas eu vou falar primeiro que em relação a essa distinção cirurgia estética e reparadora. Essa é uma distinção bastante arbitrária, tá? Porque normalmente a cirurgia reparadora tem uma finalidade também estética, de cosmética, né? De trazer harmonia e melhorar a aparência, não só recuperar função. Por outro lado, a cirurgia estética, ela acaba tendo um estigma de ser algo fútil, algo que não é tão necessário. E eu tenho uma visão um pouco contra isso, porque, afinal de contas, a percepção do belo, ou muitas vezes como a gente se percebe a nossa aparência, ela nos dá identidade sensorial. E se eu não estou bem com o meu corpo, isso também vai trazer malefícios. Então, eu gostaria de fazer essa distinção. Porém, por que falamos em cirurgia estética reparadora? Porque quando a gente está num hospital público, em que os recursos são escassos, eu preciso definir prioridades. Aí sim faz sentido, né? Função preceder
a estética pura, tá? Sim. Então, por esse sentido, para manejo de recursos financeiros, definir prioridades, cirurgia reparadora passa na frente da estética. Tá. No caso dos planos de saúde, né, também eles têm uma preocupação de gerenciamento de recursos. Então, certamente o plano de saúde tem interesse em ter no seu rol de procedimentos, ou pelo menos a obrigatoriedade de fornecer procedimentos que sejam custo-benefício, né? Então, essa discussão acaba tendo um cunho político em certa parte, né? Definir o que é reparador, o que não é. Sim. Mas, em termos gerais, o convênio, sim, por lei, precisa conceder uma cirurgia reparadora para pacientes que realizaram cirurgia bariátrica. O que eu vejo, assim, eu estou falando realmente uma opinião pessoal e sem ter muito conhecimento de causa, mas eu vejo colegas comentarem, tá? Muitas vezes a abdominoplastia, a primeira cirurgia, o paciente costuma não ter problemas para conseguir, porém se ele vai associar uma lipoaspiração, a lipoaspiração não está prevista pelo convênio. Sim. E aí precisa ser pago particular, tanto o honorário médico, quanto anestesista, quanto internação. É isso que eu ia comentar, porque já teve pacientes que foi encaminhado para fazer, precisava de, sei lá, 2, 3 cirurgias. Uma foi autorizada, as outras não. Sim. Então define alguma como prioridade ali e aí exatamente. O resto acaba tendo que arcar. E é interessante que a gente acabou vendo até nichos dentro do direito, se especializando só em pacientes pós-bariátricos, judicializando contra o convênio para conseguir suas cirurgias. Sim. Tá? Aí realmente foge do meu conhecimento exatamente se isso é legal, se está previsto realmente em lei que os planos de saúde tenham que cobrir todas as cirurgias que o paciente deseja depois de fazer uma bariátrica, ou apenas uma. Acredito que uma sim, as demais não. E no caso de associar procedimentos complementares, como a lipoaspiração, isso realmente não está coberto. E aí os honorários têm que ser pagos pelo paciente. Claro. E no SUS funciona assim também? Ou consegue fazer mais procedimentos? Aí no SUS... No SUS tem um outro problema, né? Que é a quantidade de pacientes que estão aguardando por cirurgia é muito grande. E a capacidade de realizá-las é limitada, não é tão grande né? assim, Então, é preciso também... Normalmente, lá não tem cirurgia combinada. Se faz uma só, ou abdominoplastia, ou a cirurgia de seio, ou braço, ou coxa. No mesmo tempo cirúrgico, não estou falando da realidade do Hospital Universitário da UFSC. Onde eu trabalho. Outros hospitais públicos podem ter protocolos diferentes. Tá? Uma só por vez, e aí não costuma associar lipoaspiração, ainda tem que considerar uma variação na cirurgia, porque existe a abdominoplastia em âncora, tem a abdominoplastia convencional, que são situações que a gente precisa decidir na hora de fazer a abdominoplastia, mas cirurgia única e costuma ser sem lipoaspiração para esse grupo de pacientes. Agora até que comentou do tipo de abdominoplastia, é mais comum fazer essa cirurgia em âncora, qual é a diferença dela? Acredito que se tenha mais sobra de pele nas costas, faça uma cirurgia maior, como é que funciona? Então, a abdominoplastia convencional, a gente fica com uma cicatriz lá embaixo da barriga. Isso, só, transversal. A do biquíni ali, né? Biquíni. A abdominoplastia em âncora que a gente está falando, fica uma cicatriz vertical no meio da barriga, então daqui de cima até lá embaixo, mais essa do biquíni, tá? Ela fica com uma cicatriz aparente. Se o paciente usar biquíni, né, ou no caso do homem usar um calção de banho, sunga, vai aparecer essa cicatriz. Então, é uma cicatriz que nem todo mundo tolera. Porém, a sobra de pele, se eu pegar a pele assim, a abdominoplastia convencional corrige e melhora. Porém, se a sobra de pele é assim, inclusive para dar cintura, eu vou precisar recorrer a uma retirada de pele no sentido vertical. Então, lembra aquela conversa do braço e da coxa. É uma concessão a ser pensada. Contorno, com cicatriz ou sem cicatriz, mas o contorno talvez não tão Às vezes marcado. até tem aquela sobra, mas não quer tolerar uma cicatriz visível, faz a abdominoplastia, vai ficar com uma sobrinha menor ali, né? Pelo menos menor do que antes, né? Agora uma coisa que, digamos, indica qual cirurgia fazer, facilita essa decisão.
eu não sei se... Muitos hospitais públicos, a cirurgia bariátrica ainda é com corte, não é por vídeo. Isso eu ia comentar. Então, se o paciente também. tem essa cicatriz mediana em cima do umbigo... Já tá ali, né? Já tá ali, não tem por que não fazer. Acho que o paciente se beneficia. Agora, quando é por vídeo dos furinhos... Aí, mas diz, não precisou de cicatriz longa e agora vai precisar. Então, precisa ser individualizado e pensado. No privado, a gente faz basicamente todas por vídeo, né? Mas pacientes de cirurgias mais antigas, às vezes, que não fez a cirurgia e agora quer fazer a cirurgia plástica, tem a cicatriz e a grande maioria dos pacientes SUS também, né? Sim. Até na UFSC, onde a gente trabalha, a gente faz bastante por vídeo. Pelo menos quando eu me formei, a maioria das cirurgias era por vídeo, raramente era cirurgia aberta. Sim. Então, acho que isso influencia bastante para vocês também. E acredito que em complicações, posso-se dizer, pós-operatória, hérnias, essas coisas assim, eram muito mais comum na cirurgia aberta, né? Claro. Às vezes dá para aproveitar e corrigir na mesma cirurgia também. Verdade. Só que também aumenta bastante o tempo cirúrgico. Aumenta o tempo cirúrgico. Sim, sendo um corte muito maior, é muito mais sutura que tem que ser feito e tudo mais. Por isso, nesses casos, praticamente não tem lipoaspiração. Sim. Porque daí tu tira um tempo a mais, né, da lipoaspiração. E acho que isso é bem importante a gente falar dessa coisa do tempo cirúrgico, né? Porque a gente viu bastante aí acontecer e associar procedimento e os... Como é que é? Postaram sempre o X-tudo, né? Eu sei. Combinado de cirurgia. Que às vezes o paciente, eu quero ir só uma vez no centro cirúrgico, quero pagar só uma vez. Quero aproveitar que eu vou estar lá. É engraçado, a gente quer aproveitar, fazer tudo, né? Não só. Mas às vezes menos é mais. Então, claro, de novo, a gente é ansioso, a gente quer resolver logo, a gente quer estar pronto, Esperou né? tanto tempo por aquilo ali, né? Mas é preciso pensar, refletir muito antes de tomar uma decisão grande como fazer uma cirurgia plástica. Então faz as coisas com calma, toma a decisão, se prepara e senão vai meter as mãos pelos pés. Né? Os pés pelas mãos. Né? Eu até abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e a grande maioria das perguntas foi: quando que eu posso fazer a cirurgia? Que era o que a gente tinha comentado lá no início, tinha comentado de 1 ano, né? 1 ano, em torno, mais, né? A gente até a gente conversou semana passada com a endócrino, até 1 ano e meio ali, mais ou menos, 2 anos, ainda tá tendo uma perda. Então, ainda tem o momento tem que aguardar o platô, não adianta, né? Isso aí difere bastante o paciente. Porque se um paciente de 90 quilos fizer uma cirurgia e um de 200 fizer a cirurgia, com certeza não vai ser igual, nem para mim, nem para endócrino e nem para ti, né? Porque o tipo de cirurgia também vai ser completamente diferente. Exatamente. Então, acho que é isso. A gente já conversou sobre, basicamente, várias curiosidades que eu tinha também da cirurgia. E eu agradeço muito o convite, obrigado por ter vindo hoje, ter tirado todas essas dúvidas. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema que para mim é importante, trabalho bastante com isso. Bastante com contorno, né? E é um prazer estar contigo aí, Nath. A gente até operamos junto já. Com os cirurgiões gerais, né? Então é uma satisfação estar aqui muito batendo papo. Muito obrigado, show, valeu.